Aula de Ciências, professora Karine. Reflexão de hoje está no livro de Salmos 121, 1, 2, que diz assim: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O tema da aula de hoje são outras formas de obtenção de energia. Nossa aula de energia elétrica, aula 1. Nós temos duas aulas hoje, então essa é a aula 1. Nós vamos falar a respeito de outras formas de obtenção de energia elétrica. Nós vimos na aula passada energia elétrica gerada pelas usinas, né? Através do volume da força d'água. Hoje nós vamos ver outros tipos de forma de obtenção de energia elétrica, tá? Por que isso? Porque o consumo de energia elétrica ele está aumentando muito desde as últimas décadas. E esse, então, é o motivo, né, por que estão sendo estudadas e desenvolvidas fontes de energia que podem ser transformadas em energia elétrica, como a energia solar, do sol, e a energia eólica, dos ventos. Esses tipos são consideradas energias limpas, porque utilizam fontes de energia renováveis que causam menos impacto ambiental e não se esgotam. A energia luminosa do Sol pode ser convertida em energia elétrica com o uso de painéis solares. Aqui então nós temos um exemplo, né, uma ilustração, como esses painéis solares eles ficam instalados, geralmente eles ficam instalados no telhado, onde tem a maior incidência solar, porque eles captam a luz do Sol e essa luz então, através desses painéis aqui são chamados de painéis fotovoltaicos, eles captam a luz do sol e transformam em energia elétrica, que abastece toda a casa. Outra energia renovável é a energia eólica. Aqui vocês podem ver aqui um parque de energia eólica, onde vocês veem aqui essas torres de energia, né? E que elas funcionam de que maneira? O vento movimenta essas hélices, né? Que são na verdade, turbinas, bem aqui no interior, aqui onde ficam essas hélices, e o movimento do vento produz a energia. Então, para gerar energia elétrica a partir dos ventos, são usadas turbinas eólicas, onde o vento movimenta grandes hélices e a energia do movimento é convertida em energia elétrica no gerador, como nas usinas hidrelétricas. Aqui é o interior dessas turbinas aqui, ó. O interior da turbina, todo um mecanismo aqui que faz transformar o movimento, energia de movimento nós chamamos de energia cinética, tá? Então a energia do movimento, ela vai causar aqui então, vai produzir a energia elétrica, tá? Vai transformar. Uma torre de energia dessas, ela costuma ter mais ou menos o tamanho de um prédio de 15 andares, tá? Vamos para a próxima. Bom, esse assunto tá lá na página de vocês do livro, da página 100 e 101. Esse é referente à primeira aula. Agora nós vamos ver o assunto que é referente à segunda aula. Nós vamos ver a respeito dos impactos ambientais na geração de energia elétrica. Tá? O que acontece com a natureza quando se criam usinas hidrelétricas, usinas termoelétricas, que são outros tipos de energia, que impacto eles causam então na natureza e no meio ambiente. Vamos ver isso. Existem alguns efeitos negativos que a implantação de usinas de transformação de energia pode causar ao meio ambiente e à população local. No caso de usinas hidrelétricas, a maioria desses efeitos negativos é consequência do represamento das águas. Quando se forma o lago, a represa, né, para poder ter aquele volume d'água para produzir a energia na usina hidrelétrica, essa água antes era um rio que tinha o seu curso normal, e quando eles fazem esse represamento, essa água começa a aumentar de volume. Então ela sai do leito normal do rio e ela inunda as margens do rio e acaba se formando então um grande lago. Foi isso que aconteceu aqui em Palmas, né? Quando foi formada a usina.
Provavelmente essa imagem que vocês estão vendo aqui do lado, vocês indo acampar, indo para alguma chácara, andando na margem do lago, vocês com certeza já viram uma cena semelhante a essa aqui, ó, que em alguns lugares é chamado de paliteiro, onde ficam os tocos, troncos de árvores que ficaram de fora, às vezes troncos de buriti, porque a água inundou aonde era uma área de floresta, né, de mata, e essas árvores acabam morrendo pelo excesso da água e fica lá os troncos, né? Até para navegar num lugar desse aqui é meio difícil porque fica perigoso. Então vamos ver aqui quais são os tipos de impacto. Um é a remoção da população que ocupa as áreas que serão alagadas pela represa. Imagina, um chacareiro que morava na margem do rio e ele tem que sair, ele tem que ser realocado para um outro lugar, o governo, né, precisa dar um outro pedaço de terra para ele plantar, para ele fazer a casa dele e tal. Só que aquele lugar onde ele morava tinha a história dele. Então isso, dinheiro de outro lugar, de outra terra, não vai pagar, porque ele acaba impactando a história da vida dele, a história social dele. Ele morava num lugar e ele precisa deixar aquele lugar para ir para outro. Então isso é um impacto, tá? A remoção das pessoas, ela é um impacto também. A destruição da vegetação nativa provocada pelo alagamento, que eu acabei de falar. Afogamento de animais e destruição do seu habitat. Muitas vezes, quer dizer, é feito um trabalho de captura de animais para colocar em outras reservas, mas muitos animais se perdem, animais pequenos, insetos, animais que às vezes se escondem em tocas, tem animais que não conseguem ser capturados. Então, a gente tem que contar que existe esse afogamento de animais e, sem dúvida, a destruição do seu habitat. Eles vão ter que procurar um outro lugar para viver. Inundação de moradias e de construções históricas. Alguns lugares deixam de existir, né? São inundados, às vezes lugares históricos. Eu tenho uma proposta de uma pesquisa no final da aula aí para vocês fazerem. Palmas mesmo aconteceu isso, tá? Quando o lago encheu, tem lugares que se perderam. Então vocês vão pesquisar sobre isso. Não vou contar agora para vocês. Alteração do clima como consequência da destruição da vegetação. Todas as vezes que você faz isso, você sabe o quanto que as árvores, a vegetação, ela é importante para o clima, para a umidade do ar, né? Há uma diferença no microclima desse lugar, tá? Uma alteração no clima em consequência da destruição da vegetação. Há também perda de áreas utilizadas para caça, para pesca, para agricultura, causando prejuízos para a população. Bom, agora aqui nós temos um outro tipo de impacto, né? É um impacto, que tipo de impacto, por exemplo, que é causado, né, em usinas termoelétricas e usinas nucleares? O que são esses dois tipos de usinas? O Brasil, né, apesar dos danos do meio ambiente causados pelas usinas hidrelétricas no Brasil, ainda é considerado mais viável e menos prejudicial em relação a esses outros dois tipos de usina aqui, como as termoelétricas e as nucleares. As usinas nucleares transformam energia nuclear presente no material radioativo em energia elétrica. Esse tipo de usina é muito criticado por causa dos riscos de acidentes, né, que já ocorreram inclusive acidentes seríssimos. Por exemplo, a usina nuclear das cidades de Chernobyl, na Ucrânia, e Fukushima, no Japão. Foram locais de acidentes nucleares que causaram sérios problemas de saúde na população e contaminação ambiental, tá? Provoca câncer, câncer ósseo, a destruição é terrível, tá? Vocês podem pesquisar mais, aprofundar mais sobre esse tipo de acidentes aqui. E aqui nós temos um exemplo aqui, a usina em Candiota, no Rio Grande do Sul, é um tipo de usina termoelétrica. O que é a usina termoelétrica? Ela transforma a energia liberada pela queima de combustíveis. Se vai ter queima de combustíveis, vai gerar o que, gente? Poluição no ar, tá? Então ela usa o que? Carvão, óleo, gás, até bagaço de cana-de-açúcar para transformar em energia elétrica. Só que o que acontece? Emitem gases poluentes na atmosfera.
Aqui o risco é de uma explosão nuclear e de contaminação radioativa. Aqui o risco é o impacto ambiental da poluição no ar, né? Solta odor, solta fumaça, o clima fica pesado, o ar fica difícil de se respirar. Então, esse aqui é o impacto causado por essas duas tipos de usinas, a termoelétrica e a nuclear. Bom, vamos à nossa atividade. A nossa atividade, ela vai ser um trabalhinho de pesquisa também. Também por quê? Porque vocês precisam se movimentar um pouco, não ficar só com o livro e também buscar conhecimento através de vocês, através de conversa, de entrevista, de diálogos, de bate-papo em casa com os familiares, aproveitar desse momento que nós estamos vivendo e ter esse tipo de interação. E também pesquisa escrita, porque vocês precisam aprender a produzir. Pesquisar, vocês vão ler na internet, vocês vão tirar o principal da notícia e escrever no caderno de vocês. Parágrafo, margem, letra maiúscula, prestem atenção na forma de escrever as palavras, tá? Isso é muito importante, não escrever as palavrinhas com letras erradas. Leiam novamente, pega o dicionário, pega o auxílio do dicionário, pede supervisão do papai e da mamãe, a hora que eles tiram um tempinho que eles vêm verificar a tarefa de vocês, mas vocês já têm idade e autonomia e inteligência e esperteza para produzir a tarefa de vocês, a atividade de vocês, tá bom? Vocês vão fazer a leitura do livro das páginas 100 a 103, que conta com esses dois assuntos que nós vimos. E aí vocês vão pesquisar sobre o Lago de Palmas, formado pelo represamento do Rio Tocantins. Eu quero que vocês pesquisem duas coisas bem, assim, culturais do Tocantins. Uma é a Praia da Graciosa nos anos 90. Não é essa Praia da Graciosa que nós temos hoje, tá? Eu quero que vocês pesquisem como era a Praia da Graciosa nos anos 90. Isso foi um marco da nossa cidade. E a respeito da Vila do Canela. Todo mundo conhece hoje a Ilha do Canela, mas por que existe essa ilha e por que ela chama Ilha do Canela? Fica a dica aqui. Pesquisem a respeito da Vila do Canela, o que ela teve de importante, qual foi a relevância dela dentro da criação da história de Palmas. Pesquisem a respeito disso. Isso são dois pontos que se perderam por causa do impacto da formação do lago, tá? Pesquisem aí, converse com as pessoas que viviam aqui, provavelmente os pais de vocês sabem, avós, tios, conhecem essa história. E registrem no caderno de vocês, que eu vou fazer uma provocação de um bate-papo nosso a respeito desse assunto, tá bom? Hoje vocês vão trabalhar com essa pesquisa. E aí, semana que vem, nós vamos trabalhar para vocês me darem essa informação, tá bom? Beijo no coração de vocês. Segunda-feira é feriado, então curtam o final de semana. Tudo de bom.